Oi, pessoal, bom dia. Estamos aqui de volta com mais um encontro sobre o assunto de empreendedorismo. Nós estávamos mencionando sobre a diferença de empresário para empreendedor. Lembrando que nós tínhamos falado sobre esse termo, que é uma expressão jurídica, né, e que na finalidade de órgãos públicos se registra dessa forma, né? Tem aquele registro, aquele CNPJ, aquela informação de código jurídico, né, de pessoa jurídica. Enquanto que empreendedor menciona aqueles termos que nós já tínhamos falado, né, que é a forma como você se comporta em termos de se manter no mercado, seja com organização, com planejamento, com marketing, com perfil do público-alvo, de você se atentar com relação a isso, de você ter movimentação, de você ter a visibilidade do mercado, de estar preparado a mudanças, de fazer estratégias, né? Por exemplo, nessa pandemia, todos estão fazendo estratégias caso queira se manter no mercado, né? Estão utilizando artifícios para se manter ou até mesmo melhorar a sua performance durante este período atípico. Voltando sobre o requisito do grande desafio, o que é que você espera de você, né? Ele fala de, apesar de ninguém poder adivinhar uma empresa, se vai dar certo ou se não vai dar certo, aquela questão de dizer que depende do acaso. Mas será que é isso mesmo? Será que é sorte? Será que é esta possibilidade? Será que você não tem que fazer seu planejamento, suas estratégias? É claro que sim. É como eu acabei de mencionar nesse exato momento. Então, essas estratégias serão resultado do seu conhecimento sobre o jogo. Ou seja, conforme a movimentação das peças, para onde eu devo ir, para onde eu devo direcionar, vai depender do que está acontecendo naquele exato momento. Como eu acabei de mencionar, que é o caso da pandemia. Então, o empresário, o empreendedor, ele se comporta conforme as movimentações, conforme o que está acontecendo. Não sei se você se recorda que eu falei de pessoas empreendedoras que estão utilizando espécie de trabalhos colaborativos. No período do Dia dos Namorados, utilizaram uma boutique com peças de bijuterias e com ornamentação, junto com roupas e junto com bolo de chocolate. Então, assim, fizeram aliança e como estão utilizando a parte de delivery, ainda economizaram, né, pelo menos 50%. Então, são estratégias relacionadas com o que está acontecendo neste momento. Aí, o termo empreendedorismo ele foi popularizado por um autor, um economista muito conhecido nessa área da administração, né, que é o Schumpeter, na década de 50, em 1950, que sendo uma peça central a sua teoria da criatividade, né? Schumpeter, ele fala que o empreendedor ele tem que ser versátil, ou seja, ele tem que estar apto a mudanças. Ele tem essas habilidades técnicas para saber produzir, para saber fazer a diferença durante esse período que está, digamos assim, passando por um comportamento que não é o seu comum, não é o seu cotidiano. E na parte capitalista, ele reúne recursos financeiros, ele organiza essas operações internas e realiza vendas da sua empresa. É interessante que o empreendedor, ele fala que ele tem essa visão de mercado, ele sabe aonde quer chegar. Pode até ser que ele chegue além do que ele esteja imaginando, né? Ele fala, ele sabe onde quer chegar, quando quer chegar, como vai ser esse espaço, esse período, esse inteirinho, ele sabe como é que ele vai fazer esse percurso, porque se ele fizer de um modo e não der certo, ele vai por outro percurso, até chegar ao seu alvo. Então ele tem foco, ele tem meta, ele tem determinação. Ele sabe que o perfil que ele acha que vai poder chegar é daqui a 10 anos ou 15. Então ele traça metas para alcançar naquele determinado período de tempo.
E ele faz tudo relacionado com as condições necessárias para efetivar seus projetos de vida, dos seus familiares, de quem esteja ao seu redor, tanto profissional, quanto acadêmico, quanto profissional. Ele estabelece essas metas até alcançar o foco final, né? Então, ele tem essa iniciativa, ele tem essa visão, ele é corajoso, ele tem essa firmeza, ele não milindra, ele tem essa atitude, essa decisão, ele age com respeito para com o próximo e ele tem essa capacidade de dirigir e de se organizar até alcançar o foco final. O empreendedor, de acordo com Bernard Shaw, ele fala que alguns homens veem as coisas como são e perguntam por quê. Eu sonho com as coisas que nunca existiram e pergunto por que não? Por que eu não posso alcançar? Será que é impossível você alcançar aquele desejo? Mas se você se organizar, traçar as metas e fazer por onde, com certeza você vai alcançar o seu objetivo final. Aí ele traz uma perspectiva de dizer por que as empresas não sobrevivem? O que é importante para sobreviver? Por que tem empresa que surgiu na década de 50 e ainda hoje está firme no mercado? Por que é passada de geração a geração essa empresa familiar? Então, ele fala alguns elementos, alguns fatores que fizeram com que aquela empresa sobreviva. Então, eles fizeram um levantamento, fizeram uma entrevista e tiveram as seguintes informações. Questão feita aos que quebraram ou fecharam a empresa. Primeiro, falta de planejamento prévio, cerca de 33%. Suporte do governo e leis específicas para essas pequenas e médias empresas, ou seja, faltou apoio da esfera municipal, estadual e federal, não sei. 19% melhoria no desenvolvimento econômico do país. Vocês acham que o governo federal está apoiando essas pequenas e médias empresas? O que está por trás disso? Reflitam. Melhorar o desenvolvimento econômico do país, cerca de 19%. Boa gestão desde o início, então quer dizer que faltou isso daí. Evita misturar questões pessoais com a empresa. Então está aqui dizendo que 5% dessas pessoas evitam misturar questões pessoais com a empresa. Será que essas empresas familiares, às vezes, dependendo da situação, podem misturar ou não, né? Vai depender do perfil de quem está trabalhando nessa empresa. E outros aspectos surgiram com relação a 3%. Então, são informações, são fatores, são elementos que levaram a que essas empresas fechassem o seu negócio, tá? Vamos refletir sobre isso. Aí, além disso, eles falam que 20% faltou capital para investir. Outras pessoas falaram que não tinham clientes ou tinham clientes que eram conhecidos como mau clientes, não é? Mau clientes em termos de inadimplência, que não cumpriram com a sua meta, né? Então, por exemplo, eu conheço a própria loja do meu irmão. Ele faz nota promissória. Então, ele faz uma forma para estabelecer laços de confiança, mas ele não faz com qualquer pessoa. Mas mesmo assim, ele corre um risco alto, né? E muitas vezes acontece de a pessoa sumir, dar calote, ou até mesmo falecer. Aí, às vezes, tenta amenizar com algum outro tipo de serviço aquelas questões que não foram cumpridas. Problemas de planejamento, ou não houve planejamento, alguns aspectos relacionados à própria pessoa, 9% foi relacionado com a sociedade, algumas questões legais, algumas questões jurídicas, 6% foram com relação à concorrência, que é chamado de competidores fortes. Então, se eu estou proporcionando ao meu público-alvo uma determinada mercadoria, eu estou vendendo ração para
animais, para cachorros e gatos. Aí tem meu vizinho vende a mesma coisa. Então, se você não fizer algo que diferencie, seja no atendimento, seja no aspecto do ambiente, seja no aspecto de uma embalagem, por exemplo, num ambiente que está harmonioso. Então, assim, existem vários critérios que, se você não colocar em pauta, aquele teu concorrente, ele vai se sobressair de uma forma ou de outra. Então, cuidado com esses aspectos. Ele fala em questão de lucros, às vezes quer empurrar mercadoria para ter rotatividade, mas ou deixa de vender achando que vai ter um lucro, ou acaba fazendo com que aquele cliente não volte mais. Então, assim, existem vários aspectos que a gente tem que levar em conta para que você não perca seu cliente. Além disso, tem as taxas de impostos, como ou taxas alíquotas que são taxas fixas, despesas fixas, como água, como esgoto, como luz, como telefone, como internet. Então, são elementos, são despesas que mensalmente você vai ter que gastar. Mas tem os outros impostos. Então, assim, quando você faz um tipo de planejamento, você tem que colocar em pauta todas as despesas, as fixas e as não fixas. Além com as despesas dos teus funcionários, né? Os impostos que são atribuídos a eles. O que pode evitar um fechamento de um determinado empreendimento? Então, ele fala menos impostos, ter acesso a suporte de consultoria, por exemplo, Sebrae, de vez em quando, se você solicitar esse tipo de serviço, eles dão esse tipo de capacitação, esse tipo de consultoria para fazer uma roupagem no teu tipo de serviço, no teu tipo de produto que você está oferecendo para o teu mercado, para o teu público-alvo. 30% faz com que você dê uma alavancada no teu mercado, que você cresça. Acesso a empréstimos bancários, nem sempre você consegue esse empréstimo jurídico. Outros tipos de ajuda, seja por parentes, amigos. 3% não soube responder e 17% disse que não adianta fazer nada. Principais recomendações: trabalhar com o perfil do empreendedor. Perfil do empreendedor significa a postura com que ele encara aquele produto, as pessoas que estão envolvidas, no sentido de as pessoas que estão trabalhando com você e para quem você vai ofertar este tipo de serviço, que tipo de planejamento, que tipo de plano de negócio você está realizando para abrir esse tipo de empreendimento. Se você tem essa gestão de recursos humanos, essa gestão de pessoas, gestão no sentido de que você consiga encarar a tua equipe não como uma pessoa severa, mas no sentido de uma pessoa que está por igual e que saiba comandar a sua equipe como um líder. Que você tenha um crescimento econômico na perspectiva de quando você precisar de uma ajuda financeira, de um suporte financeiro, seja municipal ou estadual ou federal, que você consiga esse apoio, esse vínculo, para quando você precisar, você estar, precavido. E criar condições que ofereçam alternativas de investimento, como tem investidores que acreditam no seu negócio e que chama de investimento anjo, de capital de risco, né? Então, assim, são empresários, são pessoas que acreditam no teu negócio para reabrir um outro tipo de negócio, por exemplo. Então, ele no frigir dos ovos, são alternativas de investimento de você encontrar outras pessoas, outras empresas para, financiar. De vez em quando aparece um tipo de matéria, um tipo de programa que normalmente acontece na Record.
ou é na Bandeirante, agora me deu uma falha na memória, eu acho que é na Record, que aparece até com o apresentador Roberto Justus. Aí outro apresentou sobre... Agora acho que foi no Luciano Huck, né? De que você apresenta seu negócio, tá não sei com quantos anos na empresa familiar, não sabe por que não deu certo e acaba fazendo uma nova consultoria. Ele faz uma pequena apresentação para aqueles investidores e para eles perceberem se realmente vale a pena você fazer aquele tipo de investimento. Então, eles percebem os aspectos positivos e os aspectos negativos e dão um novo norte para que aquela pessoa ou aquela pequena empresa cresça e se mantenha no mercado. Então, as palavras do autor Show, ele traduzem com força e elegância poéticas, enquanto a precisão acadêmica do estudioso Luiz Fillion define o empreendedor como uma pessoa que imagina, que desenvolve e que realiza visões, ou seja, ele concretiza. Quaisquer que sejam as fontes de informações, sempre encontraremos a figura do empreendedor, relacionado com alguém que inova, alguém que está sempre inquieto, alguém que vai buscar, alguém que cria, alguém que planeja, alguém que tem visão de mercado, ele tem perspectiva no futuro. O perfil do empreendedor. Aspecto 1. Primeiro, ter iniciativa e ser sempre curioso. Você é proativo? Reflitam. Você é curioso? Sou, mas você tem iniciativa? Tem que ver isso. Não adianta sonhar e não colocar a sua ação em prática para que ela seja concretizada e no tempo pré-definido. Descubra e transforme essas oportunidades em negócio. Milhões viram a maçã caiu, mas só o Newton foi atrás. Perguntou por quê. 2. O perfil do empreendedor. Segundo, seja persistente nas metas. Lembra que a gente falou na aula passada a diferença de persistência para teimosia? Até o Pedro ele mencionou. A persistência, você insiste, você é determinado em determinado tipo de questão. Mesmo que você erre, você não desiste daquilo, mas não insiste naquilo que já deu errado. Então, ele procura outras formas daquilo ser concretizado, diferente do teimoso. O teimoso acha que se fazendo só por aquela mesma forma vai dar certo, mesmo persistindo no erro. Não é assim que funciona. Então, no 2, ele tem que ser persistente nas metas e flexível nas estratégias. Eu me lembro que eu falei para vocês, e foi algo que eu aprendi durante meu convívio com outros professores no colégio. Muitas vezes a gente dá um passo para trás para que mais na frente a gente dê 2 passos. Significa dizer que as estratégias que vocês estão realizando no seu negócio, às vezes você tem que perder um pouco na perspectiva de que lá na frente você ganhe mais ainda. Nada está em nosso poder como a própria vontade. Então, se eu quero, se eu tenho como fazer, se eu me organizo, se eu tenho um plano de negócio, se eu faço estratégias, se eu delimito, se eu faço e enfoco, por que não alcançar? Por que não persistir? 3. Calcular os riscos. Porque isso você pode ter perda e pode ser pequeno, médio ou longo prazo. Mas você tem essa visão de negócio que lá na frente você vai alcançá-lo. O empreendedor não está em busca de aventuras, e sim de resultados. É preciso menos tempo para fazer algo da maneira certa do que explicar por que foi feito de maneira errada. Reflitam sobre isso. A 4ª visão. Persiga sempre a máxima eficiência. Exceder padrões de qualidade com menores custos. Este é o maior desafio.
Se eu fiz algo e está bom, por que eu não posso procurar me aperfeiçoar? Então, assim, tá bom é o mínimo que você tem que fazer. Mas você pode melhorar mais ainda. O que eu preciso fazer para melhorar meu tipo de serviço? O que eu posso fazer para melhorar o meu produto? Qual é o meu diferencial? O que eu posso fazer? A quinta meta: comprometa-se com seus projetos. Tenham responsabilidade. Tenham compromisso. Um exemplo típico: quando eu faço um tipo de atividade em equipe, em forma colaborativa, todos os componentes têm que estar compromissados com aquela atividade. Então, quando eu digo compromisso, não significa dizer que as frações, que os fragmentos sejam delimitados para cada um, não. Isso é só a forma de facilitar as atividades, a funcionalidade de cada fragmento. Mas não significa que todos não devam saber o todo, a totalidade. Por quê? Porque é uma forma estratégica, caso você, por algum motivo, A ou B, você não tenha a funcionalidade de um fragmento, de uma porção, aquela outra pessoa ela vai assumir. Então, eu não vou ficar na mão. Então, o todo mundo vai estar sabendo. Mas a forma como mediar vai ser facilitada por mediação de vários fragmentos, que a sua união, a sua mediação vai formar a sua totalidade do sistema. Dedicação e responsabilidade não são sacrifícios, mas investimentos. Não há atalhos para os lugares aos quais vale a pena chegar. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer? Se aquele tipo de trabalho, se aquele tipo de atividade, se aquele tipo de serviço for ofertado, quanto mais eficácia você tiver, mais produtivo vai ser. Estude o mercado. Significa dizer o quê? O que eu posso fazer? O que pode interferir no andamento do meu empreendimento? De novo eu foco. Será que as necessidades dos clientes? Será que as concorrências? Será que as condições do meu fornecedor? Toda essa universalidade, toda essa pandemia mundial que está acontecendo, será que isso não está atrapalhando no desenvolvimento típico do meu empreendimento? Será que os empreendedores que não tiverem estratégias para entender o que está acontecendo, para se juntar com outras pessoas, para mudar seu estilo, ele vai se manter no mercado como hoje está, tudo fechado? Não se mantém. Então, se eu não utilizar formas de delivery, formas colaborativas, formas de venda no mercado eletrônico, então assim, por mídias eletrônicas, por sites, por redes sociais. Então, assim, eu tenho que ver outras formas, outras maneiras de entender o que está acontecendo para superar o que está acontecendo no atual momento. E por fim não, o sétimo mandamento, ele menciona sobre as metas. Meta, você tem um alvo a alcançar. Você estabelece uma ação, essa ação ela tem que ser cumprida, tem que ser num determinado momento para que ela seja alcançada. Seja ela curto, médio ou longo prazo. O real não está na saída e nem na chegada, ela está durante a travessia. Significa dizer que a forma metodológica que vocês colocaram como pauta, se ela não for eficaz, eu mudo o percurso. Eu posso dar zigue-zague, eu posso dar voltas, eu posso dar idas e voltas, até você alcançar o seu foco. Mas estabeleça metas. Seja persistente e não teimoso. Faça um plano de negócios. Planejar é projetar onde quer que você quer chegar.
Visão de mercado. Enxergando o caminho a ser percorrido, mesmo que você tenha obstáculos. Você vai ultrapassar esses obstáculos. A consequência disso vem após todo o seu esforço, todo o seu planejamento, todas as suas estratégias, até que você alcance a sua meta. A velocidade só faz sentido quando você sabe aonde quer chegar. O nono mandamento. Desenvolva um espírito de liderança. Seja carismático. Saiba como conduzir sem ser severo. Faça rede de amizade. Tenha uma rede colaborativa de contatos. Desperte e conquiste corações e mentes. Ou seja carismático, seja amigo, mas sem perder como é que a gente fala? Sem perder não é altivez, sem perder a autonomia. A liderança, sem perder a liderança, existe quando há um movimento em direção a um determinado tipo de objetivo. E outra coisa que é fundamental, acredite no seu potencial. Você é inteligente. Nós todos somos inteligentes. Agora saiba como colocar essa sua inteligência na prática. Errar faz parte da natureza de qualquer ser humano. Fazer erros, uma oportunidade para se tornar o melhor. É a natureza do empreendedor. Não é a montanha que conquistamos, mas a nós mesmos. Eu sempre disse aqui, e sempre, porque você sabe que eu sempre fui concurseira. Então, eu sempre dizia que se está tendo a oportunidade de concurso, às vezes até código de reserva. Às vezes só tem uma vaga. A vaga é minha. Eu não quero saber se tem 100, 500, 1000 pessoas, não. Existe a vaga. Eu vou atrás daquela vaga. O não eu já tenho. Eu vou atrás do sim. Perfil do empreendedor. O empreendedor deve focalizar o aprendizado em 4 pilares da educação. São eles: aprender a conhecer, ou seja, estude, tenha embasamento teórico, saiba o que outros estudiosos, têm um pouquinho mais de experiência de você, colocou como pesquisa. Aprenda a fazer, tenham esse tipo de habilidade. Não adianta você colocar um tipo de negócio que você não saiba fazer aquele negócio. Como é que tu vai fazer um bolo, bota uma confeitaria de guloseimas e não sabe fazer aquela guloseima? Não faz sentido. Então saiba o que você está fazendo. E outra coisa, aprender a conviver com outros tipos de pessoas. E aprenda a ser você. E com isso, você é capaz de tomar uma decisão diante de um determinado tipo de obstáculo, diante de uma concorrência, diante de imprevistos que porventura podem acontecer, que é o caso da pandemia que está acontecendo hoje. Novas habilidades vêm sendo exigidas dos profissionais que poderão enfrentar a globalização com responsabilidade, competência e autonomia. Tá um errinho aqui básico nesse slide aqui, mas depois vocês corrijam aí. Buscam-se profissionais que desenvolvam novas habilidades, competências. De uma forma geral, é você se atualizar. Se você reciclar no sentido de você ter uma nova roupagem, de uma nova consultoria para você melhorar o seu tipo de negócio, aceitar novos valores. Olha, eu estou fazendo de uma forma, mas eu vejo que se eu mudar e fazer outro tipo de estratégia vai ser melhor para o meu negócio. Por que eu não posso... que chama de... Eu tenho que estar apto a mudanças. Ser resiliente, a palavra é essa. O futuro é cheio de incertezas, por isso é preciso refletir sobre habilidades pessoais e profissionais, criatividade, memória e comunicação. Mudanças socioculturais e tecnológicas que fazem repensar hábitos e atitudes frente às novas exigências do mercado. Primeiro, faça o seu diferencial.
que é que eu tenho diferente? Eu já falei no tipo de mercadoria, no tipo de produto, já falei no tipo de imagem que você tem, no tipo de serviço, no tipo de loja. A loja pode ser linda e maravilhosa, mas se você não tiver um atendimento bacana, se você não tiver, até às vezes até um diferencial de água, de um cafezinho, de uma hospitalidade, isso faz uma grande diferença no atendimento. Na sua equipe, o que a sua equipe acredita? Incorporar princípios de mudar paradigmas, sobrepor ideias antigas às novas verdades, enfrentar determinados tipos de tabus, né? É o perfil do profissional que, trocando informações, conhecimentos, dados, poderão fazer parte do cenário das organizações que aprendem na perspectiva do futuro. Conquista-se a autonomia profissional quando é perseverante, determinado, aprendiz, flexível e quando se tem aspecto positivo, ser firme, acreditar que essa pandemia vai passar, que você vai ter outras formas de lidar com esse tipo de situação e vai vir coisas mais como é que a gente fala? Formas que vocês vão fazer para que ultrapasse e que virão outras coisas que vão melhorar esse tipo de situação. Que vocês se organizem, que vocês sejam criativos, que vocês inovem e que vocês tenham foco naquilo que vocês desejam alcançar. A motivação, porque você não pode ficar desmotivado. A motivação, ela inicia uma atividade empreendedora e é um dos temas relevantes para conhecer melhor a natureza. A taxa de empreendedorismo por oportunidade reflete no lado positivo. A porção de empreendedores é aquele que iniciou sua atividade para melhorar sua condição de vida e observar essa oportunidade. Então, você não pode perder esse detalhe, essa característica importantíssima, que é você estar sempre motivado. Às vezes você faz coisas que nem mesmo você acreditava que você era capaz de fazer. O outro extremo da atividade empreendedora é aquele em que as pessoas empreendem em termos de uma necessidade. Vocês se lembram que lá no iniciozinho, na aula anterior, nós falamos sobre um rapaz que estava em meio de um público que estava aguardando e ele viu uma oportunidade que vai suprir, que pode suprir parcial ou até ele ganhar lucro. Ele viu uma oportunidade de negócio ali, que foi plastificação. Tem gente que aparece com cafezinho, com bolo, com lanches. Neste caso, há empreendimento como ferramenta para o seu desenvolvimento. Quantas e quantas vezes não tem barraquinha de sanduíche, de cachorro-quente, de cerveja, de água de coco, de água, de bombom, biscoito, não sei o que mais lá. Maçã do amor quando tem algum show, quando tem carnaval. Por quê? Porque eles veem uma oportunidade de negócio ali. Aí a gente vai mencionar agora sobre o aspecto do intraempreendedorismo. Significa dizer que você estimula internamente os seus colaboradores, ele chamou aqui de empregados, a se envolverem com atividades inovadoras. Então, é como se fosse estimular o espírito dele para que eles possam realizar internamente alguma atividade que possa inovar o seu negócio e o negócio da empresa e florescer outros tipos de negócio. Ele fomenta atividades empreendedoras e resulta no desempenho empresarial superior e ele vai ter vantagens competitivas nisso, tornando-se uma habilidade a ser desenvolvida constantemente e desejável nas organizações e pode ser até fora, né? Algo que pode florescer o espírito dele como futuro empreendedor autônomo. Diferenças entre as características do empreendedor e do intraempreendedor. Observe. Eu tenho a característica do empreendedor, ele cria. No intraempreendedor, observe, ele está trabalhando na empresa e ele utiliza
parte da empresa, ele utiliza essa atuação dentro dela. Em termos de poder, ele é maior sobre o ambiente. Mas no intraempreendedor, ele fica alheio não, ele fica subordinado a um determinado tipo de estrutura, de hierarquia, de cultura da empresa, da organização. Quando tem um determinado tipo de fracasso, quando ele arrisca, que é natural, mas que ele acomete algum tipo de perda financeira, algum tipo de perda de capital, no empreendedor, ele perde esses recursos, mas no intraempreendedor, ele errou, mas ele faz com que ele mude o percurso. Ele faz o realinhamento desse tipo de atividade, de projeto. Quando acontece um tipo de fracasso, o empreendedor, ele vai à falência, mas no intraempreendedor não. Ele aborta, ele finaliza, ele fica em stand-by aquele determinado projeto. Pode acontecer, no máximo, ele ser demitido. Quando o empreendedor ele lidera, ele tem essa liderança autônoma própria. No intraempreendedorismo, não. Ele sempre está subordinado a um outro tipo de líder. O empreendedor ele tem autonomia própria para você montar a sua própria equipe. No intraempreendedorismo, ele deve utilizar que já existe, que foi delegada lá na empresa. O salário do empreendedor é relativo, depende do tipo de projeto. Já do intraempreendedorismo, não. Ele é fixo, ele foi definido. Razões que se busca no empreendedorismo. Observe, a autorrealização. Você buscou e você concretizou algo que você queria, né? Se autorrealizou. Estimula o desenvolvimento como um todo e desenvolve o local, apoiando a pequena empresa, mas com base na tecnologia, utilização de tecnologias, seja ela quais forem. Cria tipo de empregos e evita armadilhas no mercado que pode estar indo ao seu encontro. Aqui para a gente fechar, aqui é só um item de referência que foi mencionado aqui sobre a biblioteca do Sebrae. Então, eu vou deixar disponibilizado para vocês uma apostila e logo mais vou deixar um mini questionário para vocês refletirem com essas questões, ok? Então, eu gostaria que vocês, neste exato momento, anotassem as dúvidas que forem comentadas aqui na nossa gravação e que no nosso próximo encontro, na sexta-feira pela manhã, a gente conversasse sobre essa questão, ok? Abraço, pessoal. Tchau.